Nós estamos, mais uma vez, no canal Até Agora, recebendo uma autora importante. Hoje, eu e Bernadette Bruto vamos receber Flávia Suassuna, que é uma das nossas parceiras e que recentemente lançou mais um livro. Lançou Tributo à Palavra. Tributo à Palavra foi lançado pela Bagaço, reúne, reúne poemas e é dito assim: Tributo à Palavra reúne poemas que atravessam medo, solidão e amor, afirmando a linguagem como um abrigo frágil e necessário. Um livro que escuta o mundo antes de nomeá-lo. E Flávia lançou esse livro há muito pouco tempo. E inicialmente eu quero agradecer a Flávia a disponibilidade de estar conosco para tratar de mais esse livro e também agradecer a presença de Bernadette Bruto, nossa produtora executiva, que vai comigo entrevistar Flávia. Flávia Suassuna, boa noite, tudo bom? Olá, querido. É uma honra, como sempre, estar ao lado dessas duas pessoas maravilhosas. Eu amo demais e admiro demais. Eu estou muito feliz com o lançamento desse livro, porque eu acho, sabe, que a gente meio que tem uma tarefa quando publica um livro. E aquele livro sai de cima do ombro da gente, sabe? Como se fosse uma coisa que, uma tarefa que a gente tem que fazer e que estava sendo adiada. Então a gente fica olhando os poemas, consertando os poemas, reescrevendo o poema. Quando o livro é publicado, dá uma sensação de que está finalizado. Finalmente, aquilo saiu. Já não pertence mais a mim, já pertence a quem vê o livro, não é? A quem olha o livro, a quem lê o livro. Então, eu acho uma coisa maravilhosa lançar um livro. E assim, eu tenho sim, dificuldade de lançar livros. É uma coisa muito difícil, né? Uma coisa assim também muito localizada na região sudeste, né? Aqui no Nordeste a gente tem ainda mais dificuldade do que lá no Sudeste. E eu estou muito feliz, né? Esse livro, ele se chama Tributo à Palavra, porque ele é realmente uma espécie de agradecimento que eu faço à existência da possibilidade da gente expressar. Porque eu acho que é um vestido, um tecido muito fino, sabe, Alexandre? Essa possibilidade de expressão. E ele é frágil, realmente, mas eu acho que é a única roupa que a gente tem contra todas as opressões que a gente vive cotidianamente. Eu não gosto muito dessa história de você fazer medição de sofrimento, porque eu acho que isso não se faz, simplesmente, né? Eu aprendi quando uma grande amiga minha perdeu o cachorro dela. Ela ficou tão aperreada, ela ficou tão triste. E eu aprendi a respeitar a dor das outras pessoas. Eu não ficaria triste daquele jeito se perdesse um animal. Se eu perdesse uma pessoa, eu compreendo. Mas veja, não dá para você fazer a medição da dor da outra pessoa, né? Porque é uma coisa subjetiva. Um psicólogo não diz assim, essa dor é de segunda categoria, não é? Então, não dá para você saber como é a dor da pessoa, e eu acho que a gente está partindo na nossa sociedade para fazer isso, não é? Quer dizer, é uma mulher negra, ela tem uma dor maior do que uma mulher branca. Isso não existe. Não é por quê? Porque você não sabe qual é a dor da branca. Às vezes é uma dor que para ela é muito significativa, né? E que tem marcas muito fundas nela. Então, eu acho que eu não gosto, né, de fazer essas medições, sabe, Alexandre? E eu acho que a palavra ajuda a gente a suplantar. Quando a gente está muito perdido, quando a gente está muito aperreado, a gente vai num psicólogo, a gente vai num psiquiatra, não é? A gente vai num psicanalista e ele manda a gente falar, né? Ele pede a gente para falar. E a gente, naquelas palavras, vai conseguindo se achar, se organizar,
ver a si mesmo, porque eu acho que muito numa análise, a gente fala para a gente mesmo, a gente aprende a se escutar, não é? E, nesse sentido, eu acho que a palavra salva a gente, né? E durante a pandemia, eu não sei o que teria sido da gente se não fossem as músicas, se não fossem os filmes, se não fossem os livros e se não fosse a possibilidade de expressão, no meu caso, não é? Foi isso que me salvou. Agora, esse livro, até a metade, é um bocado de medo e um bocado de coisa da pandemia. Mas a outra metade, Alexandre, eu estou elaborando uma tristeza que se somou à tristeza daquele período. Porque eu criei uma expectativa, sabe, Alexandre, de que nós íamos ficar milimetricamente, milimetricamente melhores depois da pandemia. E eu estou observando exatamente o contrário. Aí é um pouco também de tristeza, porque essa minha expectativa não foi cumprida, sabe? Aí Bom, eu dou tributo à palavra, porque é uma espécie de agradecimento à palavra. não, e o tributo à palavra que você fez, você conseguiu reunir belíssimos poemas. Agora, antes de passar a palavra para Bernadette Bruto, está ansiosa para fazer perguntas e comentar o próprio livro, recitar alguns poemas, eu queria saber o segredo, Flávia, porque eu estive no lançamento e fazia tempo que eu não vi um lançamento tão concorrido. Tão concorrido. O lançamento, o primeiro lançamento, que envolve muitos lançamentos, esse livro merece estar sendo lançado todos os dias. Mas aquele encontro, um encontro no auditório principal da Academia Pernambucana de Letras, que para quem conhece sabe que é um ambiente extremamente grande, não é pequeno. Foi num sábado à tarde e estava lotado, estava lotado. Deu dificuldade para arrumar lugar para sentar. E eu queria saber que você, antes de comentar sobre o livro, que se falasse um pouquinho desse segredo de juntar tanta gente, porque é uma demonstração de liderança, é uma demonstração de respeito, uma demonstração de amor que as pessoas têm por você e da liderança cultural que você exerce sobre a nossa comunidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Alexandre, eu fiquei tão feliz naquele dia. Eu estava me sentindo em casa ali, porque eu conhecia o nome de todo mundo que estava ali. Eu fiquei tão contente. E eu não sei direito o que aconteceu, mas eu me senti muito acolhida por aquela plateia, sabe? E aí eu acho que eu fiquei super espontânea, não foi? Eu acho que foi isso que Foi, aconteceu. foi ótimo, foi ótimo. E eu sou professora, né, Alexandre? Eu tenho muitos alunos. Eu sou professora, é assim, era de um curso que a gente chamava antigamente de matéria isolada. Aí, como é uma matéria isolada, gente de todo o colégio frequentava a matéria isolada. Quer dizer, eu não era professora do colégio, eu era professora do Colégio Damas, do Colégio São Luís, do Colégio Cognitivo, do colégio... Todos os colégios do Recife eram meus alunos, né? E eram muitos alunos. E eu confesso que eu me senti na sala de aula como eu me sentia naquele momento, Alexandre. Porque hoje em dia é diferente. Hoje em dia, quando a gente está dando aula, eu sei, e isso é uma coisa que eu estou curtindo, né? Assim, ruminando muito. Você não pode falar isso em cima. Você não pode não sei o que lá, você não pode brincar com o aluno, você não pode, sem querer, soltar um palavrão. É tanta regra do que você pode e do que você não pode falar. E eu acho que está acontecendo com o aluno, e eu tô muito agradecida por eu testemunhar isso, não é? Porque eu acho que é uma coisa que eu tenho que lutar contra. É assim, o aluno, ele faz como se fosse uma equação de ideias. Você está entendendo? Se você desmantelar o número daquele, ele fica contra você. Então, por exemplo, este ano eu estava conversando sobre Machado de Assis numa sala. E eu contei a história de Prudêncio. Essa história, eu acho que ela é
estruturante do brasileiro. Ela precisa ser contada. É a história de um escravo de Brás Cubas chamado Prudêncio. Aí a gente pensa assim, Machado de Assis era mulato, e ele vai falar, então, né? Ele vai falar a favor do escravo. Ele falou a favor do escravo, mas não só. Então, ele disse assim: era uma vez. Brás Cubas, veja, quem conta a história é Brás Cubas. E Brás Cubas, né, o nome do livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E, e aí ele diz assim que ganhou Prudêncio quando nasceu. Como quem ganha um brinquedo, uma coisa, sabe? E ele confessa: eu fiz de Prudêncio o meu cavalo de todos os dias. Ele era da classe dominante, branco, né? E fez de Prudêncio o que a classe dominante fazia com os negros naquela época. Eles eram escravos, eles eram coisificados, eles eram comprados, eles eram vendidos, né? No filme, que é uma adaptação muito boa desse livro, ele fez literalmente, botou como se fosse um cabresto em Prudêncio e Brás Cubas, assim, ele de quatro, né? E Brás Cubas em cima dele, como se fosse um cavaleiro, sabe? Ele, digamos assim, materializou a metáfora. E eles brincaram a vida inteira juntos. Quando eles ficaram adolescentes, aí começou aquela história da abolição. Era no final do século XIX. E o pai de Brás Cubas alforriou Prudêncio. E Prudêncio ganhou uma indenização e comprou um escravo e batia nele na praça pública, para provar a todo mundo da sociedade que não era mais escravo, que agora ele era senhor. Aí, quando eu acabei de contar essa história de Prudêncio, aí, aí eu disse assim: nós temos que prestar muito atenção. Por exemplo, Paulo Freire diz isso de uma forma mais franca, né? Ele diz assim: quando a educação não é libertadora, o sonho do dominado é ser o dominador. Paulo Freire diz isso, né? E aí eu disse assim: então nós mulheres precisamos ter muito cuidado com essa história e não perder de vista o objetivo da nossa luta. Isso é uma coisa que está desarrumando uma sala hoje em dia, principalmente as mulheres. Vocês estão entendendo? É uma coisa Incrível. impressionante. Veja, antigamente, uma pessoa era capaz de rir disso, de dizer, pô, que É, achado, tá entendendo? Hoje em dia, é assim: as mulheres querem dominar os homens e não suportam a reflexão sobre isso. Aconteceu numa sala, há alguns anos. Eu disse assim: se os homens são parte do nosso problema, então a gente tem que chamá-los porque eles são parte de nossa solução. Aí uma menina disse assim: professora, assim a gente perde o protagonismo. Aí eu disse assim: você quer protagonismo? Porque eu quero igualdade. Perfeito, Fran. Veja, tá vendo? Primeiro, eu não quero estar fora da sala de aula e perder isso. Deus já me dá muita vida ainda e muita vitalidade, sabe? Depois, como elas ficam com raiva, sabe? Porque desmantelou o objetivo, né? A arquitetura, tá? Por exemplo, eu acho um absurdo 4.500 mulheres serem assassinadas por ano no Brasil. Mas tem outro absurdo que ninguém fala: 60 mil rapazes negros são assassinados. 60 mil são assassinados no Brasil por ano. Quem fala disso?
E é justamente esse tipo de Veja, raciocínio, Flávio. eu disse, minha gente, os 60 mil rapazes que são assassinados. Aí uma moça disse assim, mas eles não são assassinados porque são homens, não. Eles são assassinados porque são negros. Eu disse, minha filha, você está entendendo? Ela quer ser a vítima de todas as vítimas. Porque morre porque é mulher. Mas, Flávia, Morre é- porque é mulher, minha filha. a impressão que eu tenho é que é justamente porque você quebrar esses, esses pensamentos estruturados é que você tem esse encanto todo. E foi por isso, talvez, que aquela multidão presente ao seu lançamento, acho que é uma expressão desse comportamento. Eu vou passar para a Bernadette, tá louca ali para falar, e Tô doida para tá falar. ali, ela tá cheia de novidades, cheia de coisa aí. E, Bernadette com a e, palavra. e a poesia é uma coisa que enche a vida da gente, né? Então, esse livro me tocou muito, né? Eu acho, pela história que ele traz, né? Desde o título. Mas antes de eu começar, eu queria fazer primeiro uma retrospectiva que a gente já está aproveitando aqui, a presença da autora. Eu acho que sempre é um momento histórico a gente ter essa oportunidade de discutir o livro, nunca é pouco, com a própria autora, né? E Flávia, a primeira vez que eu conheci Flávia, ela morava na 17 de agosto. Eu fui com a prima dela, metroviária, Ana Rita, e passamos na frente da casa. Ela cumprimentou Flávia, disse: Essa é a minha prima, Flávia. Flávia é sobrinha daquela nossa queridíssima Eugênia Menezes. Não bastando isso, todas essas coisas, também é sobrinha de quem? Ariano Suassuna. E ela encontrou vez e voz no nosso espaço de Pernambuco, com a sua qualidade e sua especificidade. Outra coisa, ela formou gerações, né? Pelo gosto na língua. Meus filhos estudaram com ela. Quem não estudou com Flávia Suassuna nesse Pernambuco, né? Então, ela é uma formadora da palavra. Então, eu acho que foi muito é, como é, bem posto esse título, Tributo à Palavra. Ninguém mais poderia falar tanto da palavra quanto Flávia, que é uma poeta de mão cheia, né? E que os seus poemas, além de bem escrito, porque não adianta estar bem escrito se não vem junto o sentimento, que o que me toca na palavra é aquela energia que vem por trás. E nesse livro é o que eu senti profundamente, cada poema. Vale ressaltar que ela contribuiu sempre, aqui no canal Arte Agora, que ela tem programa, mas na União Brasileira de Escritores. Não me esqueço do Amor na Literatura que ela participou. Ela participou de eventos de escrita criativa, dando a sua grande contribuição lá também, através da UBE. Na cultura nordestina, ela foi destaque literário. Quer dizer, ela está no nosso dia a dia, como os grandes músicos estiveram há tão pouco tempo, e a gente vê a palavra se degradando com o tempo também, nessas novas músicas, né? E eu acho que aqui a poesia ela encontra um lugar de resistência, em um lugar suave, apesar de duro e da dor, né? Que eu acho que é com essa delicadeza que ela toca. Então, para eu encerrar esse meu introito, eu só vou ler um poema dela que eu escolhi, chamado Identidade. Não sou feliz, só alegre. É que não perco a morte de vista. Se me perguntam quantos anos tenho, digo, não sei. Olho para frente, não posso saber. Veio tão forjando-se que sou que valho mais que ontem. A morte
me ensina a guardar o voo, não o pássaro. Identidade, Flávia Suassuna, no tributo à palavra. É, bom, Bernadette, ela conseguiu, com poucas palavras, traduzir para todo mundo quem é Flávia Suassuna. E eu queria, Flávia, que você comentasse um pouco sobre a sequência de poemas como foi que você escolheu os poemas? Eu não sei se você já tinha uma relação de poemas e pegou todos eles, ou se você pensou na sua prateleira de grandes poemas, alguns para constar do nosso tributo à palavra. Não, eles são cronologicamente escritos. Por exemplo, o primeiro poema que eu fiz, ele por acaso não está na primeira página, certo? Porque, como ele tem duas páginas, o editor botou na segunda página para poder a gente ler ele sem ter que virar a página. Sim, sim. Mas eles são parecidos, o primeiro e o segundo, né? E eu não fiz a menor questão. Ele se chama Despedida, o poema. Quando foi que esse livro começou a nascer? A gente estava em março de 2020, né? E a pandemia ela estava chegando no Brasil, ela já estava muito forte na Europa. E eu vi uma reportagem que era praticamente um escafandro, uma pessoa dentro de uma roupa protetora, parecia um escafandro, com um bocado de caixão de madeira, e tirava e botava dentro de um caminhão. Eram pessoas que estavam ali, a gente não sabia que era de velório. Eu achei aquela cena coisa tão triste, tão triste. Eu fiquei com tanta pena daquele homem que estava ali, dentro daquele escafandro, né? Aquelas pessoas que tinham partido, e a gente não sabia de quem eram, né? Aí eu escrevi esse poema, que era exatamente, eu queria usar o poema como se fosse um velório delas. Há tempos sem luto. Os mortos são tantos que perderam o que tem por último. As horas sagradas que os vivos dão de despedida e o cálice de lágrimas. Mas os astros contam mentiras. O tempo não está guardado nos relógios, nem nos círculos mudos de suas órbitas. E mesmo agora, esta palavra é capaz de velar esses mortos sem rosto, afora que mais tarde guardará para sempre sua memória. Então, esse foi o primeiro. O segundo foi quando a gente começou a contar morto assim, estão morrendo 1.000 pessoas por dia. Estão morrendo 2.000 por dia, né? 4.000 por dia. Nossa Senhora, né? Parecia que a gente estava contando pedra. Isso me deu outra agonia. Esse se chama idiomas, né? Era, era assim, quando uma pessoa morre, eu acho que foi Jorge Luiz Borges que disse, quando uma pessoa morre, morre uma única coisa. Uma perda de saber, né? De sentir. Tem uma perspectiva de vida ali, né? De visão de mundo, que se perde sem a gente. Todo mundo, quando morre um escritor, todo mundo se queixa tanto. Eu digo, minha gente, é a melhor pessoa para morrer é um escritor. O que ele pensa, ele escreveu e está aí para a gente olhar. Agora, você imagine uma mãe de família que nunca escreveu nada e que morre. Como foi que ela amou cada um desses filhos? Como foi que ela suplantou os obstáculos, as dificuldades, né? Porque eu acho que um pai e uma mãe são dois heróis. A gente abre mão da vida da gente para cuidar dos filhos. E isso se perde completamente.
né? Quer dizer, uma pessoa comum morrer é muito pior do que um escritor. Por quê? Porque essa tal dessa biblioteca, ela se perde mesmo, né? Então é assim, se chama Idiomas o poema. Todos deparam-se com a dor. Alguns fingem, gastam a vida falando outras línguas, até que são atropelados pelo espelho. O aprendizado do idioma da dor, além de uma íntima prospecção, corrige a monotonia dos números. A gente deixa de ser número, né? Quando a gente aprende a sofrer e a falar disso, né? Porque eu acho que quando a gente fala, quando a gente assume, né, quem a gente é a partir das dores que nos foram destinadas, eu até nem acreditava em destino. Mas meu filho, Felipe, adoeceu e aí eu acredito agora. Então, essas dores que nos foram destinadas, o que é que a gente faz com elas, né? É aquela frase de Sartre, né? O importante não é o que aconteceu é o que você faz com o que aconteceu com você, né? É muito importante o que é que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Perfeito. Bernadette Bruto. É um assunto realmente que nos impacta, né? Você vê 6 anos após todo esse acontecimento, isso ainda bate forte. Vocês sabem, eu perdi 3 pessoas durante a pandemia. Em abril, meu cunhado, meu querido cunhado. Em maio, 2 irmãos, um no dia, outro no outro. Então, talvez hoje também chore, porque você trouxe essa dor, né? É, e pena também do tudo que eles não puderam viver, e também porque esta semana, sexta-feira, a gente vai estar exumando e libertando aqueles corpos. Nós vamos finalmente cremar e vão por aí, né? Uma vai para o mar de Olinda, o outro vai para o esporte, mas voltando aqui ao tributo à palavra, eu acho que a palavra ela traz isso, essa dor que a gente fala, a gente não adoece, né? E seus poemas me tocaram muito, talvez por isso, por esse período, por essa dor que eu reconheço, por essa mulher, mãe que todas nós somos, né? Fomos, de um jeito ou de outro, parindo ou não, e o arquejo bateu em mim, diz assim: há certa tristeza na voz do meu desejo. Ele existe, é fato, mas agoniza, e esta sombra lenta mais o impede de respirar. Meu corpo ferido pela ausência, pelo tempo, queixa-se do que não teve e não pode ajudar. Fala uma língua perdida que quase ninguém entende. Bateu no meu coração. E a gente vê a cada interpretação de Bernadette o quanto as palavras calam fundo na alma das pessoas. E Flávia consegue fazer isso. Ela consegue traduzir em palavras o sentimento que é um sentimento coletivo. Porque aquilo que ela escreveu durante a pandemia é o sentimento de todos nós. E ela conseguiu colocar ali exatamente as coisas que as pessoas sentiam. E não é outra razão de hoje, passado tanto tempo desde a pandemia, que Bernadette ainda lacrimeja para ao, ao se deparar com essas palavras. E eu queria, Flávia, era que você pudesse comentar um pouco, não apenas o sentimento que as palavras transmitem às pessoas, mas também enquadrar os poemas que faz isso na sua obra poética, não apenas nesse livro, mas também nos outros livros que você já escreveu. Eu, eu escrevi, eu escrevi 2 romances. Eles são muito curtinhos, mas eles têm a estrutura de romance. Assim que eu tinha 20 anos quando escrevi meu primeiro romance. Foi
foi publicado pela Pirata. Lembra? Ela Lembro. era uma editora chamada Pirata, porque as duas cabeças da Pirata, que eram Jaci Bezerra e Alberto Cunha Mello, eles trabalhavam na Fundação Joaquim Nabuco. E eles pirateavam a gráfica da Fundação Joaquim Nabuco. É claro que o presidente sabia que era Fernando Freire, né? E ele sabia, mas ele fazia de conta que não sabia, tá entendendo? Só, Então, só uma observação. As Edições Pirata foi um dos momentos mais importantes da cultura pernambucana. Está inserido num processo de resistência cultural e de engajamento de grandes poetas com a cumplicidade, entre aspas, dos dirigentes da fundação que sabia e que incentivava. E eu queria também introduzir nessa história, nessa belíssima história, a figura de Eugênia Menezes, que também estava nesse processo, e são coisas magníficas. Então, quem quiser conhecer um pouco, aprofundar um pouco mais do conhecimento sobre a cultura pernambucana, para ler um pouquinho sobre as edições piratas, que faz muita falta. E eu não sabia que Flávia tinha uma participação tão ativa nas edições piratas. Então, Flávia, se você não tivesse feito nada, e você já fez muita coisa e vai fazer muito mais, só o fato de ter publicado pelas edições piratas já mostrava um pouco de quem você é, a importância que você tem para a nossa cultura. aí foi assim. A gente rodava a mesa, como a gente dizia, né? Porque era uma coisa meio artesanal. Ficava um montinho de página um montinho de página 2, um montinho de página 3. Aí a gente pegava um, dois, três, sabe? E montava o livro. E botava num monte assim, depois a pessoa passava a cola e depois botava a capa. E como eu sou sobrinha de Eugênia Menezes, Eugênia era muito amiga de Alberto Cunha Mello e os três trabalhavam na Fundação Joaquim Nabuco. E aí minha tia Eugênia me levou, né? E eu rodava a mesa, mas eu rodava a mesa fazendo livros de outras pessoas, né? E me casei. E quando cheguei da lua de mel, da viagem de lua de mel, eu recebi, tinha uma caixinha, minha mãe me deu uma caixinha amarradinha com a fita bem linda, e quando eu abri o pacote, era o meu livro publicado. Eu, eu nunca vou me esquecer do rosto de felicidade que a minha mãe estava. Eu tomei um susto tão grande, eu não esperava aquilo, de maneira nenhuma, tá entendendo? Eu tinha mostrado meus originais a Jaci, mas era uma coisa assim para ir ajeitando, né? Não era, eu não esperava publicar esse livro. A publicação desse livro em 1980 me fez a primeira romancista de Pernambuco, porque a próxima é Luzilá, mas ela só vai publicar uns 2 ou 3 anos depois, o primeiro livro dela, sabe? E havia muitas poetas e jornalistas antes de mim, mas a romancista mulher, a primeira sou eu por conta dessa trela que a Bagaço fez, né? E depois eu estava escrevendo outro livro, ele se chama Remissão ao Silêncio, e eram os 150 anos da cidade do Recife. E Jarbas era prefeito e fez um projeto, fez um prêmio. E eu ganhei o prêmio de romance, o melhor romance. Era um romance. Ele se chama Remissão ao Silêncio. Então, o primeiro se chama Jogo de Trevas, foi publicado pelas edições Pirata. O segundo foi pela Fundação de Cultura da cidade do Recife, porque, junto com o prêmio, vinha a publicação, né? Aí depois eu passei muitos anos sem publicar nada, embora eu escrevesse. E aí eu abri um blog, até hoje eu tenho ele. Como eu tenho muita dificuldade de publicar, eu boto lá, porque eu morro de medo da parábola dos talentos, morro. Eu era muito trelosa quando eu era mais nova, na escola eu era péssima, porque eu provavelmente tenho TDAH.
E aí, no instante, eu aprendia o que as pessoas queriam me ensinar no ensino fundamental, o que hoje se chama ensino fundamental, na minha época se chamava o ginasial. E, e eu, no instante, aprendia e começava a fazer danação dentro da sala. E eu era expulsa, e a expulsão, fazia parte da expulsão, conversar com a freira, que era a madre superiora. E ela me contava a parábola dos talentos, porque ela achava que eu estava desperdiçando meus talentos. Então, eu decorei a parábola dos talentos e eu morro de medo dela, porque eu acho que Deus me deu o talento da comunicação. Veja, ele não faz questão que você desenvolva mais ou desenvolva menos, sabe? Por exemplo, ele deixou 5 talentos com um servo quando viajou e deixou 2 talentos com outro. Ele distribui de forma muito maluca. Aí, veja, ele fica igualmente satisfeito, porque ele quer que você dobre. Porque quando o primeiro devolveu 10, ele ficou satisfeito, e quando o segundo devolveu 4, ele ficou igualmente satisfeito. Foi o que enterrou o talento e não desenvolveu, que foi para as trevas exteriores, um lugar horrível, onde há choros e ranger de dentes. Eu nunca vou me esquecer disso, eu morro de medo. Aí eu tenho o blog, sabe? O blog é assim, eu tenho muita dificuldade de publicar minhas crônicas. Aí eu boto as crônicas no blog. Quem quiser ler, lê. Quem não quiser, não lê. Eu não quero ter a obrigação de graça, sabe? Assim, porque tem gente que escreve para o jornal crônica, mas tem que escrever uma por semana. Aí isso ia me aperrear. Aí eu só faço assim, quando me dá vontade de escrever uma crônica, aí eu escrevo, né? E publico, sabe? E no blog, sabe? Até hoje eu tenho blog. Então, aí do blog, que se chama Trança, porque cada um de nós é uma trança de gente, eu tirei 3 livros que a Bagaço publicou. Um de poemas, um de crônicas e um de resenhas. Resenha é um tipo de texto maravilhoso, que é assim, é quando a gente movimenta a palavra, e eu acho que a movimentação da palavra é a grande salvação de uma sociedade. É assim, uma pessoa faz um filme ou escreve um livro, e outra pessoa comenta, e outra pessoa comenta, e outra pessoa comenta, aí um concorda, o outro discorda. Eu acho isso ótimo. E eu tenho um livro de resenhas de filmes e de livros. Depois eu tenho um livro publicado pela IMEP, no Ceará, que é um livro didático. Lá no Ceará tem uma coisa que eu amo, que é uma cesta básica de livro no ensino fundamental, sabe? No ensino básico, inclusive com o ensino médio. E distribui essa cesta todo ano. E esse livro é assim, um poema do Barroco explicando por que ele é barroco. Um poema do neoclassicismo explicando por que ele é neoclássico. Um poema do romantismo, sabe? E, e aí tem uma escultura do Barroco e uma pintura do Barroco, sabe? Mostrando a escola literária. Aí eu tenho esse pelo IMEP, pela IMEP. Se chama Poesia em Cena. E tenho um que eu publiquei com a cultura nordestina, que durante a pandemia eu dei aulas junto com outro professor de literatura, que ficaram gravadas e os meninos tinham acesso, porque ficou todo mundo sem aula na escola pública, né? E fazia parte do projeto que foi encampado pela Secretaria de Cultura, não foi nem a de Educação, foi a de Cultura aqui no Recife, foi a Cultura Nordestina que fez. Ele se chama. É porque o projeto ele se chamava Semear, e o livro se chama Textos para Semear, tá vendo? É um livro que é sobre a história da literatura brasileira.
Eu falo assim, de quem é do barroco, do arcadismo, né? E inclusive dos prosadores também, porque eu falo dos romancistas. Então, eu juntei textos que eu tinha escrito sobre vários autores aqui, sabe? Eu gosto muito desse livro. Amo. E depois escrevi dois livros bem fininhos, porque eu fiz parte muitos anos de um projeto que era assim: eu ia num café aqui perto, durante os anos de 21, 22, 23 e 24. E tinha um conjunto de música chamado Clube da Bossa 2. Até hoje eles têm um Instagram. E eles cantavam músicas e eu recitava um poema. Eles cantavam uma música e eu recitava um poema. Eles cantavam uma música e eu recitava um poema. O espetáculo era esse, era um espetáculo de poesia e música. E eu publiquei os poemas que eu recitava, os meus poemas, porque eu recitava de Manuel Bandeira, de Cecília Meirelles, eu recitava de Drummond, né? E eu recitava meus também, tudo misturado, sabe? Agora, o que foi que eu aprendi nesse momento? Na hora que a gente tem uma conversinha sobre o poema, antes, a pessoa consegue contextualizar e prestar atenção ao poema. Então, mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Antes de ler o poema, a gente meio que fala o que foi que encantou a gente naquele poema. E aí, não é todo poema meu que presta para ser recitado num espetáculo, né? Aí ele se chama Poemas em Voz Alta, que são uma coletânea de poemas que são ótimos para recitar em voz alta. E depois veio a pandemia e esse daqui, né? Agora, eu estou escrevendo um romance há muitos anos. Flávia, e aquele do Recife também. É esse aqui, né? Sim. Esse daqui, que é um poema no qual eu falo, eu critico muito o Recife. Eu amo muito o Recife, mas eu não sou cega. E aí eu fiz esse poema em que eu falo sobre as questões da cidade, né? Eu tenho muita tristeza porque uma faca partiu o Recife e ficou um Recife para rico e um Recife para pobre. E o meu sonho era a gente aprender a língua do mangue. O que é o mangue, né? O mangue é um lugar que fala duas línguas, a água salobra e a água doce, a água do mar e a água doce, né? E essas duas línguas, elas se entendem. Daí nasce muita vida. Então, eu gostaria que a gente expandisse a comunicação e a escuta, né, para os pobres, para que a gente acertasse a vida junto, não em mundos separados, né? E o mangue, ele é lindo, porque ele é o berçário do mar, ao mesmo tempo que as duas coisas diferentes, né, duas línguas diferentes, aprender a viver. É o meu sonho, né? Agora, eu tenho um amigo chamado, ele é médico, ele se chama Emanuel Sarinho, ele é uma figura linda. E ele disse assim: você acabou com o Recife. Aí ele fez uma crítica, ele estava arrasado, meu Deus do céu, né? Aí eu já tinha intuído isso, porque no prefácio, Paulo Gustavo, meu amigo, eu disse assim, é Paulo Gustavo, Paulo, olha, João Cabral falou do Recife, Manuel Bandeira falou do Recife, muita gente falou do Recife. Então eu quero que você fale do que é que eu trago diferente dessas pessoas que falaram antes de mim. Ele não falou nada disso. Ele falou em Josué de Castro e no Mangue Beat. Aí eu já estava desconfiada que tinha mais o projeto de fome, né, do que propriamente uma coisa elogiosa, sabe? Eu já estava desconfiada. Esse meu amigo. Aí eu estou escrevendo um livro, né?
é a história de minha família. Mas eu vou ter que ter muito cuidado para explicar isso quando ele for publicado, porque a essa altura do calendário eu não sei mais o que é verdade e o que foi que eu inventei. Está tudo misturado, tá entendendo? Então, em cada capítulo tem uma citação de uma pessoa que diz como é difícil saber o que é a verdade. E a pessoa questiona se o que é verdade é o jornalismo ou a literatura, sabe? E todo o capítulo, são 20 capítulos na primeira parte, os 20 já estão escritos. E o livro nasceu de uma frase que eu li de Saramago. Saramago tem uma frase que diz assim: uma cidade grande é feita de pequenas cidades, onde na verdade nós moramos. Quando eu li essa frase, eu disse: Nossa Senhora, é mesmo, né? Porque, veja, minha mãe nasceu em Itaperuá. Eu já nasci no Recife, porque ela veio estudar aqui. Aqui ela conheceu meu pai, que veio para o Americano Batista. Minha mãe veio do Colégio das Damas. Meu pai veio para o Americano Batista. Meu pai veio de uma cidade chamada Desterro, na Paraíba. Minha mãe veio de Itaperuá. O Ariano nasceu em João Pessoa, foi criado em Itaperuá e veio para cá, né? E meu avô era de Glória do Goitá, foi para Itaperuá e morreu aqui no Recife. Eita. Então, eu comecei a ver meu avô materno, o pai de Eugênia. Meu avô paterno veio de uma cidade chamada Catolé do Rocha. Ele não veio, porque ele morreu em 1930, naquela confusão da Revolução de 30, né? Mas a minha avó, a esposa dele, veio 42 para cá. Então, eu comecei a contar, essa parte se chama Êxodo. Então, eu comecei a contar a vida deles para cá, sabe? E quando eles chegaram aqui. Agora, eu não tinha escrito nada da segunda parte. E eu não conseguia sair dessa primeira parte, né? Passei muitos anos com ela. Eu não conseguia escrever os dois últimos capítulos, eu demorei muito para escrever. Que era a história da perseguição da família Suassuna durante a Revolução de 30 e o assassinato do meu avô. E falar de uma carta que estava no bolso do paletó do meu avô, que veio parar na minha família. Eu tive muita dificuldade de falar disso, sabe? A carta é linda, a carta é linda. Meu avô escrevia super bem. Ele era um homem muito inteligente, é o pai de Ariano e de papai. Quando ele morreu, Ariano tinha 3 anos e papai tinha 9. E foi graças a essa carta que a minha avó conseguiu que os filhos dela não entrassem naquelas venditas. Que um da família mata o outro mata o outro, mas fica aquela confusão. Porque o meu avô literalmente implorou aos filhos que se acontecesse alguma coisa com ele, isso não acontecesse. A carta é linda. Eu não coloquei a carta, eu botei. É porque a narração dessa primeira parte é uma narração em terceira pessoa, é um narrador omnisciente. Eu falo da carta. Aí quando chega na segunda parte, eu não saía do lugar. Não conseguia sair do lugar. E quando meu amigo disse que eu tinha acabado com o Recife nesse livro, aí eu dei ao Recife lugar de fala. O narrador da segunda parte é a cidade do Recife. E, por exemplo, eu descobri, né, ele relatando, e contando, eu descobri que ele tem uma doença autoimune. A cidade tem uma doença autoimune. É por isso que ela faz mal a alguns habitantes, porque uma doença autoimune é isso, você faz mal, você ataca, o seu organismo ataca algumas células, né? Ataca o fígado, ataca o sangue, né? Uma doença autoimune é uma coisa perigosa que só porque não tem cura e você, o próprio organismo ataca. Então ela tem, veja, eu não botei lá, porque eu botei, eu não botei lá
mas é lúpus, a doença que ela tem, sabe? Ah, Foi pensando e lendo os sintomas do lúpus que eu coloquei que ela tem lúpus. E ela foi violentada pelos navios negreiros. E ela, veja, ela tem que contar histórias, mas ela é poetisa. Então ela tem muita dificuldade de falar, porque, tá entendendo? Uma vez eu vi uma frase eu acho que era de Paul Valéry, mas eu não tenho certeza. Ele diz assim: eu, eu sou poeta porque eu sou incapaz, eu tenho vergonha de escrever a condessa abriu a porta às 5 horas da tarde. Ele achava essa frase horrível. E aí eu brinco com isso, sabe? E ela não sabe falar direito as coisas. Por exemplo, ela quer explicar como é que ela sabe as coisas, sabe? Como é que ela sabe o que é que eu estou pensando, né? A cidade. Aí eu disse que tudo o que os homens produzem hoje fica nas nuvens. Então, quando chove, aí a água traz aquilo para as ruas e para os esgotos. E aí ela se sabe, entendeu? Então ela é uma narradora da ciência. é espetacular, espetacular, Flávia, espetacular. Ô Bernadette, você está com o olhinho de quem está de olho em algum poema aí, me conta aí. Mudei até de poema. Ah, foi? Mas Eita! eu tinha uma curiosidade também, né? Porque você sabe, quem gosta, quem escreve poesia, quem lê poesia, quem gosta de poesia, né? Para mim, a minha cachaça é ler poesia. Esse livro me tocou bastante. E eu queria, eu tinha algumas curiosidades de leitora, né? Aí eu tenho três perguntinhas para fazer e depois o poema que me chamou a atenção agora, nesse exato momento. Bom, é, um a gente não o poeta ele não se desvencilha, porque o escritor, às vezes, ele deixa o personagem sair, a história vai, mas a poesia, ela passa, né? Passa pelo ser. E aí eu pergunto, nesse livro, teve algum dos poemas que você hesitou em publicar porque achou assim excessivamente íntimo? Essa é uma pergunta. Eu acho que o poeta não tem direito. As coisas mais íntimas, elas precisam ser ditas. Eu tenho um poema que é exatamente o que eu estou seguindo, escrevendo esse outro livro, né? É o último poema de todos. Ele se chama Inelegível. Ele é muito íntimo, porque como eu estou contando a história de meus tios, de meu pai, de minha mãe, né? Do meu do homem que foi meu marido, que inclusive é conhecido, é muito amigo, era muito amigo de Alexandre, que agora já morreu, né? Então, eu estou contando a história do meu casamento, a história do nascimento dos meus filhos, né? E eu estou, veja, esse livro, ele está me servindo como uma espécie de lavação. Eu tô lavando essas histórias todas, sabe? Olhando numa perspectiva diferente. Então, eu estou sentindo exatamente isso enquanto estou escrevendo o livro. Ele se chama Indizível. É uma coisa que eu nem sei dizer direito, né? Mari Rosa diz isso, né? E para Ô, muitas Flávia, pessoas, e você podia ler para a gente, porque aí eu acho que a gente ter essa voz, né, e essa explicação, acho que seria é, é, o, ótimo. é o último poema, viu? Página 97. Não morre. Insistem em viver e falar numa ambígua língua, revelando verdades íntimas, como a pele. Eu pelejo na decifração
enquanto dou a eles esta vida que não tenho. Eles dizem não de si, mas de mim, ainda vendo entre nós uma réstia de revelações caladas e sigilosas. Essas quase vidas que camadas são, que são os mortos, ainda andaimes, sustentam seu sentido no meio. Ele, Incrível. ele é muito íntimo, mas eu não acho que eu acho que eu tenho que publicar tudo, até o Ah, obrigada. Eu acho que é isso aí. Primeiro a gente ter esse prazer de escutar, porque qualquer pessoa que leia não é a voz dessa, dessas palavras. Então a gente ter essa oportunidade é ímpar, é indizível o sentimento que a gente que está passando por a gente. A outra curiosidade minha era o seguinte: em tempos o que é que você acha em tempos hoje de comunicação excessiva, muita informação, comunicação instantânea, inteligência artificial trabalhando textos, né? O que é que você acha sobre este livro? O que é que ele pode contribuir no meio de tudo isso? essa voz industrial, que inclusive está sendo gravada agora, né? Eu acho tão engraçado. Você, às vezes, pega uma coisa na internet, tem uma voz passada na água sanitária, e ela fica igual em todos os sentidos, ela não tem entonação, né? E, às vezes, a pausa ela dá no lugar errado. Por exemplo, ela faz todos os homens, né? Eu acho engraçado que a pessoa não sabe pausar, né? A voz não sabe pausar. É uma, é uma voz industrial, né? É uma poesia que é feita sem dor. É uma poesia que é feita sem dúvida. Eu escrevi recentemente uma crônica chamada Imperfeições, em que eu faço a louvação das imperfeições humanas, por incrível que pareça. Eu acho muito ruim esse momento que a gente está vivendo. Inclusive, a pessoa se acha um anjo e acha que por isso é como se fosse um juiz que está acima de todas as leis, porque a pessoa não leva em consideração a inocência, a pressuposição de inocência, né? Então, a pessoa julga a outra na internet, e faz aquilo que a gente chama de cancelamento, né? Dependendo, a pessoa perde o emprego e perde a possibilidade de sobrevivência, né? Eu acho uma coisa horrível isso, horrível. Agora, você fica o tempo todo fazendo como se fosse uma marcação de purificação, sabe? Eu sou um anjo, portanto, eu posso cancelar uma pessoa de acordo com o meu ponto de vista. Eu estou achando isso horrível, horrível. Eu não esperei nunca que o resultado de uma pandemia fosse isso, né? Inclusive, tem dois poemas aqui sobre isso, né? Esse poema, ele está na página 94, Bernadette, e ele se chama Pesadelo. E eu botei um epígrafe de João Guimarães Rosa, que é linda. Ele diz assim: cada criatura é um rascunho a ser retocado sem sentido. Quer dizer, não tem ninguém puro. Por quê? Porque nós somos rascunhos, né? No poema é assim: feito uma tempestade, arma-se o pesadelo. Rodam anjos, nuvens e redes sob o comando do furacão. Meu coração responde no grito. Acordo. Revejo o escuro. Os anjos, presos nas redes, cospem acusações na língua que divide. Meu medo chora, incapaz de esquecer os anjos. Os anjos que têm a verdade.
Beleza. Perfeito, perfeito. Então, agora é a minha terceira pergunta, a última, né? E para repassar para Alexandre, fazer as considerações. Eu tinha anotado aqui. Na verdade, eu estou fazendo uma pergunta com a sua resposta aqui. A minha pergunta era: há alguma influência da cultura pernambucana neste livro? Aí eu encontrei esse poema que me remeteu a um outro poema de um outro grande poeta pernambucano, né? E dizer que e aqui fazer dizer que como ficou belo, como foi um outro poema, né? E o quanto você honra toda essa sua ancestralidade, viu, Flávia? Eu acho que é importante aqui a gente dizer isso e trazer essas dores e lágrimas que você compartilhou conosco, que todos nós temos também, né? Com este poema, A Chuva. Me recordei de Mauro Mota. Chove sobre Recife, a água inunda as ruas, anuncia um desastre e escorre ameaçadora pelos flancos dos morros. Os relâmpagos fotografam minha solidão. Os trovões espantam tudo. Os pássaros refugiaram-se no meu quarto. Estamos todos molhados. Eu de lágrimas. Eu também, Flávia, agradeço ao tributo da palavra e tudo que você trouxe com sua palavra, né? Aqui foi abrigo, resistência, memória e transformação. Muito agradecida. Eu Bom, passo agora a Alexandre a palavra. bom, e aí no final nós estamos chegando ao término de mais um encontro memorável aqui no canal Até Agora. Hoje nós tivemos a chance de ouvir pela boca de Flávia Suassuna um pouco sobre, não só sobre a sua grande obra literária, mas também sobre Tributo à Palavra, com a participação de Bernadette Bruto, que deu esse show, como sempre. Flávia, aqui no canal Até Agora, como você sabe, nós temos uma tradição. Quem encerra os nossos programas é o convidado. E você, embora você seja uma das donas do canal, da ideia do canal, uma das nossas grandes parceiras, você hoje está na condição de convidada. E eu passo a palavra para você nos brindar com as suas palavras finais e falar um pouco mais sobre a Tributo à Palavra. Com a palavra, Flávia Suassuna. Eu queria agradecer a gentileza de vocês, o zelo que vocês tiveram com as palavras que vocês disseram aqui. E eu queria dizer que eu estou muito emocionada assim com a repercussão que esse livro está tendo, né? Quase como que eu fui recentemente em um programa de remissão de pena, o Aníbal Bruno. Eu fui lá com esse livro, desse Relâmpago Fantasma. Eles leram, os, os apenados leram, e a gente foi conversar, porque não é só ler, eles precisam provar à professora que leram, né? Um deles morava num lugar chamado Ilha de Deus. É um lugar que hoje se chama Ilha de Deus por causa de Dom Helder. Mas quando ele começou a existir, ele se chamava Ilha do Diabo. O Dom Helder foi lá e trocou o nome com eles, né? E ele disse que eu. Desculpe. E ele disse que eu tinha falado pelas pessoas que moravam na ilha.
E eu fiquei tão emocionada com isso. Imagine eu falar por quem não tem como falar, né? Porque tem uma condição de vida que impede isso. Então, se eu continuar fazendo esse serviço, né, de falar coisas pelas pessoas que não têm condições, eu estou satisfeita. Eu acho que eu cumpri a missão da vida.